do Lewandowski está determinando a polícia, é porque algo vai ser feito. Uhum. Então, é muito importante e teremos resultado em breve com relação a isso. Se pegarem para valer mesmo, teremos. Porque a técnica e os técnicos da Polícia Federal, da Receita e tudo isso, eles são muito competentes. A gente viu o caso Marielle. Alguém imaginava aquilo? Pois é, eles descobriram. Uhum. Ô, Lênio, nesse time você esqueceu do camisa 10, que é o Múcio, mas acontece, né? O Múcio é aquele jogador do Fluminense que o Renato levou e ajudou a derrubar ele, que era do Santos. Olha só, Ah, o venezuelano do Santos, ah. eu não lembro o nome dele agora. O Renato queria que trouxessem ele para o Grêmio. E ele veio para o Grêmio, Soteldo. Soteldo. Veio para o Grêmio, não jogou nada, ganhou uma fortuna. O Renato caiu. Levou o Soteldo, foi para o Fluminense. Titular, é aquele que pega a bola e. Renato caiu com o Soteldo. Isso é fantástico. Então, o Soteldo é o jogador que é o craque, né? Não sei se você viu, só para ilustrar um pouquinho aqui, o Moraes falando de desgraça, comentando o Yuri Alberto. Ah. Vamos ver. É o Moraes comentando com o presidente Lula sobre o pênalti grotesco do Yuri Alberto. Lênio, você acha que o destino do Brasil e dos golpistas teria sido outro se o Corinthians tivesse um time decente? Ora, pelo teorema de Bayes, do bayesianismo, em que há um cálculo a fazer entre uma série de vetores de racionalidade, etc., consta que sim, mas que também, se nós tivéssemos uma arbitragem decente e um VAR que funcionasse, o Grêmio teria sido campeão há 2 anos atrás, que foi roubado exatamente por um pênalti cometido pelo próprio Yuri Alberto. Ou seja, Yuri Alberto é um personagem que já está na história do Brasil como protagonista da história, inclusive antes de Yuri Alberto e depois de Yuri Alberto. Nesse ponto você tem toda a razão. Aí eu concordo com você totalmente. Né? Você comentou essa. Diga lá, esse negócio da APF. Não sei se você ia falar alguma coisa. Então, Foi um problema aqui, interrompeu. E a PF na Lava Jato fez o que fez para tentar derrubar o governo. Agora tem outra configuração da Polícia Federal e tem outra configuração do Ministério da Justiça. Isso faz diferença? É uma PF mais alinhada com valores democráticos, dizendo, digamos assim, e com um compromisso com a governabilidade, Lênio? eu creio que sim, né? Vou ser generoso na minha análise, porque isso depende muito como isso é comandado, né? Veja que a Lava Jato ela, ela começa já no governo Dilma, né? Então, ali começa uma espécie de
Brasil antes da Lava Jato e Brasil depois da Lava Jato. Aí houve uma intervenção na democracia a partir do Sérgio Moro, do Ministério Público. E veja, o Ministério Público também é responsável, ou foi fundamentalmente responsável, pelos problemas acarretados pela Lava Jato que nós estamos vendo hoje. Dizer uma platitude, um truísmo. O bolsonarismo não existiria sem a Lava Jato. Sim. Isso é fato. O bolsonarismo também não existiria do modo como existe se o Lula não fosse preso lá e o próprio Supremo não tivesse mantido a prisão, inclusive com o voto do novo presidente, com o do presidente que saiu e com o Rosa Weber e companhia. Então, são contingências históricas que fizeram com que, talvez tudo isso fizesse com que setores da Polícia Federal se dessem conta de que o melhor para um país, e talvez se possa ter paz daqui para frente, e nós cheguemos a algo que eu escrevi um texto chamado Democracia Aburrida, Democracia Tediosa. O Brasil está precisando de alguns anos, pelo menos, assim, precisa ter um período de democracia tediosa, que é a democracia pela qual cada eleição em que o parlamento não impeça o executivo de governar, em que o parlamento ou setores do executivo não queiram fazer emenda constitucional para introduzir outro sistema de governo, não queiram emendas parlamentares, etc., e que a todo momento não tem ameaças de incitação a golpe, essas coisas. Então, uma democracia, como dizem os espanhóis, aburrida, tediosa, sim, é o que nós esperamos, ao contrário do que o Tarcísio de Freitas diz que a anistia viria pacificar. A anistia não pacifica em lugar nenhum, a não ser em regimes de transição. A transição não tem aqui. E mesmo porque, se você pegar a África do Sul, isso foi um horror também. Isso que se diz que a anistia de lá e a conciliação foi muito boa, não foi. Não foi porque logo depois os problemas continuaram. Como aqui no Brasil, nós anistiamos, dentro de um processo que a gente conhece, anistiamos torturadores e tudo o que a gente sabe. E a Argentina fez certo. O Uruguai, inclusive, declara inconstitucional a anistia dada aos militares. Isso é importantíssimo. E o Brasil não aprende com isso. Nós temos que aprender com os vizinhos, aprender com o passado e ter uma forte resistência a esses projetos que estão agora, sabe? E não... Eu lamento profundamente aqui que o próprio ministro do Supremo, o presidente, ex-presidente, Luiz Roberto Barroso, flerte com essa ideia de que alguma redução de pena é possível. O presidente Supremo nunca pode dizer isso. O novo que assume agora, que assumiu, tenha certeza que ele não vai dizer nada disso. Não vai se meter nessas polêmicas, porque ele sabe que não deve se meter nisso. Então, claro, o parlamento pega um pedaço do discurso do então presidente Supremo, quando ele disse isso ainda, ele era presidente Supremo, porque ele foi presidente até ontem.
pega ali e recorta dizendo, olha, até o ministro do Supremo, o presidente da corte diz que... Bom, aí todos os juristas brasileiros, como eu e outros, que dizem que isso é legal, é incondicional, etc., ficam sem roupa. Agora, falta só o governo dizer também que isto é viável, etc. Aí sim, né? Aí o Brasil estará pacificado, finalmente. Pronto. Aí estará pacificado. Você mencionou o Barroso, ele está dando muita entrevista, e numa delas ele falou sobre as perspectivas para a eleição do ano que vem e citou candidatos que ele chamou de centro e democráticos, entre eles o Tarcísio. Deixa eu botar um trecho aqui. Opa, claro, o Tarcísio é o Bolsonaro 1.0, né, democrático.